Entrou, meus irmãos, na madrugada, uma legião de demônios pequenininhos. Vulcões, guerras. Irmão, guerras nas ruas. Ele disse, é o novo vírus que já está na terra. Toco nessa nação, viu? Duas percas de... Depois que os discípulos com Jesus viram a estrutura do templo, os discípulos indagam Jesus perguntando quais sinais seriam do fim dos tempos. E Jesus começa a elencar no capítulo 24 de Mateus uma série de coisas, como, por exemplo, versículo 6, e ouvireis de guerras e de rumores de guerra. Olhai, não vos assusteis, porque é misto que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino. Haverá fomes, pestes, terremotos em vários lugares. E quando olhamos para o nosso mundo atual, vemos uma série de coisas que estão acontecendo. Quantos rumores de guerra, quantas nações se voltando contra nações, pessoas se degladiando, a natureza em fúria, como é que mesmo no Brasil, Rio Grande do Sul, uma enchente nunca até então vista. Claro que tivemos a enchente de 41, mas não se compara a essa. Queridos, estamos vivendo sim o fim dos tempos. Quando olhamos Mateus 24, versículo 8, vai dizer, mas todas essas coisas são o princípio das dores, ou seja, é o princípio do fim. Estamos caminhando para o fim dos tempos. E nesse vídeo vamos ver uma série de profecias que aconteceu neste ano e ano passado também, de alguns homens e mulheres de Deus que profetizaram sobre o fim dos dias e sobre sinais que estão antecedendo os últimos momentos dessa terra. Querido, tá um vídeo forte, um vídeo impactante. Confira até o final e fique à vontade para deixar o seu comentário, sua mensagem também de alerta para as pessoas, porque estamos vivendo o fim dos tempos e Jesus está voltando. Compartilhe, assista até o final e que Deus te abençoe. Então, sem mais delongas, vamos para o vídeo. Me mostrou um gorila, sabe, um gorila enorme. E aquele gorila, ele olhava para mim assim, aquele gorila. Tá um pouco de barulho no vídeo, irmão, porque tá ventando bastante aqui, graças a Deus, né? Muito calor. E aquele gorila, ele olhava para mim, assim, ele vinha assim, sabe, de focar, ele vinha com aqueles olhos assim, para cima de mim. E ele saía aqueles dentão bem grandes, assim, como fosse dente de vampiro, sabe? Aqueles dentão saía para fora, aquele gorila, e ele queria me pegar, ele queria me comer viva, aquele gorila. E esse gorila que Deus me mostrou orando, nada mais é do que Lúcifer. Lúcifer, eu tenho tido uma guerra espiritual travada, irmãos, travada. Então, é o Lúcifer, ele não está mandando mais aqueles demônios que ele mandava, não, ele mesmo está vindo. Então, irmãos, tem sido uma guerra, uma luta travada. Eu sinto uma opressão maligna muito grande, o diabo querendo acabar comigo. Deus me mostrou, meus irmãos, na madrugada, uma legião de demônios pequenininhos. Demônios pequenininhos, sabe? E eu olhando aquilo, eu falei, Deus, eu tomei aquele susto, eu falei, Deus, o que é isso? Sangue do Cordeiro. Deus falou para mim assim, uma legião de enxumirins. Uma legião de enxumirim está vindo para a terra. Uma legião de enxumirim, demônio que ataca a criança. Deus falou comigo, demônio que ataca a criança, avisa os pais, avisa as mães para orarem e jejuarem em favor dos seus filhos. Irmãos, acredita se quiser, eu fiquei chocada com aquilo, eu falei, meu Deus, sabe aqueles demônios pequenininhos assim, mas eram muitos, irmãos, muitos. Demônios que atacam a criança, e Deus falou comigo assim, vai morrer muita criança ainda esse ano. E o ano que vem também. Vai morrer muita criança. Porque os pais não vão orar, os pais não servem a Deus, os pais não temem a Deus. E aí, né, não dá crédito à palavra de Deus. E aí o inimigo vai encontrar lugar.
E Deus falava para mim assim que muitas crianças vão morrer. Muitos pais e mães vão chorar. Infelizmente. Eu relutei para passar esse recado aqui, irmãos. Eu confesso que eu falei, Senhor, tem que falar, meu Deus. Mas eu tenho que falar. Eu tenho que falar para que você que serve a Deus, para você que teme a Deus, para você que conhece a palavra de Deus e que tem criança na sua família, que você tem filhos pequenos, para que você ore e jejue em favor dos seus filhos. Porque está vindo aí uma legião de demônio, irmãos. Era uma legião de enxumirins. Demônios que atacam crianças. Demônios que colocam enfermidades gravíssimas em crianças. São enxus. Irmãos, eu falei, meu Deus. Eu falei, Senhor, mas meu Pai, teu sangue tem poder, Jesus. Então o Senhor mandou que eu avisasse os pais, as mães que têm criança. Ore e jejum em favor dos seus filhos. Esquece, algo vai acontecer com as crianças do Brasil. Algo vai acontecer com as crianças do Brasil. Então, oremos pelas crianças. Mãe, pai, ore pelos seus filhos, peça a Deus pelos seus filhos, peça para Deus guardar. A partir de hoje, em todas as suas orações, e jejuns, você vai colocar as crianças. Era para nós despertar da crueldade, do pecado, da mentira, da fornicação e se entregasse de corpo e alma. É eu que estou dizendo isso? Não, é a palavra. Jesus disse: eu vou subir, vou preparar lugar. 2000 anos já se passaram. E eu posso dizer para vocês, Jesus já preparou o lugar. Os sinais de Jesus, irmão, é para salvação. Fogo surgindo do baixo da terra. Temperatura subindo e pessoas não aguentando, morrendo e desmaiando no meio das ruas. Raios, chuva, tempestades, vulcões, guerras. Irmão, guerras nas ruas. A televisão não quer mostrar. As internet às vezes não quer mostrar. Mas enquanto estava acontecendo aquela chuva no Rio Grande do Sul, e o show daquela mulher lá no Rio de Janeiro, tinha uma cidade que estava acontecendo tiroteio. Polícia contra bandidos. E bandido atirando nas polícias. Mas ninguém mostrou isso. Ninguém está falando disso. Em Governador Valadares, Belo Horizonte, em Belo Horizonte, Betim, em Belo Horizonte, a terra tremeu. É a terceira vez que o Senhor me desperta para passar essa mensagem para a nação. A primeira vez me zombaram, me chamaram de falsa profeta. E eu comecei a ver o agir de Deus. O Senhor diz, continua alertando os pais. Gravei o segundo vídeo. Aconteceu com a situação da ilha de Marajó. E hoje o Senhor me deu uma visão muito forte. Que não vai ter leito para colocar nenhuma criança. Eu via os hospitais, as UTI, tudo lotada. Eu via crianças entubadas no oxigênio. Eu via crianças cheias de bolhas. E essas bolhas começavam a coçar. Calabaçuri andarai. E eles começavam a coçar e as bolhas estouravam e ficavam feridas.
E eu disse: meu Senhor, o que é isso? Ele disse: é um novo vírus que já está na terra. É um vírus que está na terra. E o Senhor disse para mim: filha, vão tocar em muitos pais. Vão tocar em muitos. Sabe por quê? Porque muitos não têm mais me buscado. Muitos têm enaltecido demônios. Muitos têm enaltecido a Lucifer e não têm me buscado. Pelas madrugadas não têm me adorado. Vão para terreiro de bruxaria, vão para as festas, mas eu que estou mandando. Escute, a Bíblia diz que ai daquele que disser assim manda dizer o Senhor e não foi Ele que fala. O Senhor vai tocar em muitas crianças para você orar, para você voltar a buscar como você buscava. E eu dizia: Senhor, eu via muitas mães correndo. Elas não conseguiam correr com os filhos no braço, botava no meio da rua e saía desesperada atrás de pedir socorro. Eu vi algo muito desesperador e quando foi hoje mandaram um monte de vídeo para mim. Morreu 8 crianças num estado aí. A medicina não vai dizer o que é, porque o Senhor disse que é uma praga, é uma peste, é um vírus. E eu vi um mosquito muito pequeno, ele picava nas pessoas e gerava essas bolhas. E o Senhor dizia: desperta os pais para orar pelos filhos, porque não é mais tempo de brincar. Não é mais tempo, minhas irmãs, de ficar brincando, zombando, porque Deus não é menino. E o Senhor disse: aqueles que voltar a me buscar verdadeiramente, como está lá em 2 Crônicas 7,14, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, Ele está dizendo é se humilhar, orar, buscar verdadeiramente a sua face, Ele ouve a tua oração. E o Senhor diz assim: diz para os meus que aqueles que estiver me adorando, aqueles que estiver me servindo em espírito e em verdade, eu vou guardar os seus. O tempo é corrido, na basta como anuriastei. Ande basto como andovia. Observai os sinais, observai xeneblefácia. Dentro da minha casa, nemanto que do que eu for. Vou usar os pequeninos. Vou usar quem não é para ser de Camanubiastei. Vou tirar a capa lá e te plô. Derei de te comandovia. Muitos, falando em meu nome, falando. Eu digo para vós, não sereis surpreendidos. Vou tocar neste continente da América do Sul. Toco nessa nação, viu? 2 percas de Comanavaceiam, de Blocomanai, viu? 2 nomes dessa nação, de plá, e derebiai, haverá luto, e baotuí, a caia subiande que abedei, de reste comando. O homem está deixando de confiar em mim, a nave, e confiando no homem, de baturicai, semidicai, choquiofori anda súbia. Nerimias termené, vou fazer um reboliço. Necandarábias teremeneia. Vou mover as águas de canto comandubinekevia. Vou tirar de quem não tem, ganávia lavaceremeneia. Ai, chubi de cobodocossô. Vou revelar oculto, profundo, escondido. Nabla cante que me neva súbia. Quem é espiritual que discerne? Andai que te propia nábias tem. Eremindeste comandoviossô. Como ovelhas de Comanácia, perdidas longe do aprisco, muitos ficarão ainda. Mas bem-aventurado aqueles que ainda têm o Comanassunimiquécia, discernimento de ouvir a minha voz. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Queridos, que Deus abençoe sua vida. Compartilhe esse vídeo em suas redes sociais. Fique à vontade para deixar o seu comentário. Então, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.